Os ensinamentos de Buda nos falam que um dos principais motivos para a infelicidade está pautado em 8 medidas. Toda a nossa dor humana, a dor do sofrimento, não dor física, ela está pautada em uma dessas 8 medidas. Tudo envolve um pensamento que a pessoa tem sobre si mesma. E isso tem a ver com o nosso ego. Esse pensamento, ele não tem de fato a ver com a realidade do que está acontecendo. E quando a gente se perde, quando a gente ficou pensando um monte de coisa que não é de fato o real, é quando a gente sofre. É como se fosse mais ou menos assim. A realidade está aqui e os nossos pensamentos estão aqui. E a gente fica tão preocupado se a gente vai receber um elogio, né? Então, se a gente fizer uma coisa e fizer direito, nós vamos receber um elogio. E se por algum motivo a gente fizer alguma coisa que não seja o esperado, né? Ou do jeito que o outro queria ou que você queria, você se sente culpa por não ter feito da melhor maneira possível, como se a gente fosse perfeito e que todo mundo estivesse fazendo a maior perfeição, né? E aí a gente sofre, porque a gente fica no pensamento, na linha do pensamento, entre elogio e culpa. Ou então, em perda e ganho. Então, se eu ganho, eu tô feliz. Se eu perco, eu tô infeliz. Eu tô sofrendo. A mesma coisa com prazer ou dor. Se acontece alguma coisa que me dá prazer, ok, eu sou feliz. Se não me dá o prazer que eu entendo que é o ok, o bom, aí eu sinto uma dor. E também a fama e a vergonha, né? Se acontece alguma coisa e eu fico lá famosa, enfim, eu me coloco numa situação dentro da família, dentro da empresa, aí eu me sinto a melhor, fico feliz. Se é diferente disso, do que eu entendo como fama, como bom, então eu aí vou sentir vergonha e sou infeliz. Só que isso aqui tá tudo dentro do seu pensamento, desse caminho aqui. Não é de fato a realidade, né? É o que você pensa sobre fama e vergonha, é o que você pensa sobre perda e ganho. É o medo de quê? De perder a fama? De ter uma boa casa, de ter um bom carro e de ter boas roupas? Medo de perder o prazer de ir ao shopping comprar as suas novas roupas? O medo da perda, né? Perder o quê? Não ia perder as fontes principais que podem te trazer a felicidade, que é a sua própria vida, a sua alegria que está dentro de você, a sua casa, enfim. O medo que de não ter os elogios de ser assim ou assado, porque estava num padrão de pensamento e precisa ser aceita. Se eu não sou aceita dentro do que eu entendo como bom, eu sofro. Então pensa bem aí na sua vida, se o que você está vivendo, se as questões que estão te fazendo sofrer, elas são reais. Será que a gente não está focando mais no ruim, né, do que no bom? E aí, olhando para esse ego só do que é meu, como é que é a minha vida, como é que as coisas acontecem comigo, né? Se isso não está sendo distorcido da realidade geral, porque também todo mundo está falando aí, o Brasil está ruim, estamos entrando numa crise. De fato, existe um movimento de transformação e a gente vai ter que se readequar. E quanto menos a gente sofre, parte já para aceitar que é uma realidade, mas que as coisas estão mudando e quanto antes eu me modificar, melhor, menos sofrimento eu vou ter.